resultados importantes, principalmente na Copa do Mundo de Clubes, mas é muito preocupante você olhar para todo esse cenário e perceber que o Vasco ficou aqui um mês treinando, um mês se preparando, um mês descansando, e nem mesmo fisicamente o Vasco conseguiu se sobressair diante do Botafogo. E para piorar, é impossível você não lembrar que futebol não se perde de véspera. Ninguém entra derrotado em campo. O jogo começa 0-0. Mas o Vasco conseguiu, e na figura da sua diretoria, a façanha de entrar perdendo no único clássico que o Vasco tem direito de mandar no Rio de Janeiro, mais precisamente em São Januário, diante de Flamengo, Botafogo e Fluminense. O jogo contra o Botafogo é o único que o Vasco pode mandar dentro de São Januário sem maiores problemas, muito pelo contrário. São torcidas amigas, são torcidas que conseguem conviver, digamos assim, em harmonia. Tomam cerveja junto, vão pro jogo junto, um torce pro Botafogo quando tem jogo do Botafogo, o outro torce pro Vasco e vida que segue. Diante disso, a diretoria lá atrás preferiu realmente vender esse direito, não só do Vasco jogar dentro de sua casa, não só do Vasco jogar no seu território, onde já conhece, com um gramado perfeito, mas também com a força de sua torcida que faz de São Januário um caldeirão há mais de 100 anos, o Vasco, aliás, há quase 100 anos, e o torcedor vascaíno de Brasília não tem culpa disso, muito pelo contrário. É muito legal você prestigiar o Off-Rio, é muito legal você ter jogos importantes lá em Brasília. Só que sabe qual é o problema? Quando você vende esse jogo e ele se torna 50-50, você só não perde São Januário, você não só perde o gramado de São Januário, você não só perde o clima e a atmosfera de jogar contra um Botafogo dentro de São Januário, você perde também a qualidade do jogo. Você perde e muito quando você vê um gramado que não dá nem para dizer e chamar aquilo ali de gramado. Isso é ruim para os dois lados, é ruim para o Vasco, é ruim para o Botafogo. Aquele pasto levantando areia que a gente viu hoje no Mané Garrincha. Então, quando a diretoria do Vasco ela toma uma decisão de vender esse jogo por conta de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, e ganhar um pouco mais de dinheiro em relação ao que ganharia, por exemplo, aqui em São Januário, ela não consegue entender que a balança de necessidade ela é bem diferente e ela pesa muito mais a favor de você ter esportivamente esse ganho. O Vasco poderia hoje, diante de um Botafogo que já era melhor, e se não fosse melhor, não estaria lá na parte de cima da tabela, não seria o atual campeão brasileiro, não seria o atual campeão da Libertadores. Se não fosse melhor, ok, você tem times igualados ali, mas não. O Vasco abre mão de sua casa, abre mão de igualar essas forças, abre mão de, quem sabe, conseguir superar o Botafogo, porque isso era possível. O Vasco tem ampla vantagem, o Botafogo tem menos vitórias diante do Vasco do que mesmo empate nesse resultado. Mas hoje o cenário é bem diferente. Há 2, 3 anos, o Botafogo tem um time superior ao do Vasco. O Vasco até conseguiu vencer o Botafogo em algumas partidas. Lembro do 4-2 lá no Newton Santos. Lembro do 1-0 do Paulo Henrique também, em São Januário. Mas hoje, especificamente hoje, eu realmente esperava que o Vasco fosse apresentar algo além do que vinha apresentando, ou melhor, algo parecido do que conseguiu apresentar contra o São Paulo. E foi totalmente ao contrário. Parecia o time dos primeiros jogos lá do Diniz, ou melhor, do primeiro jogo, que foi contra o Lanús, eu estava lá na Argentina. Um time que até tentava construir alguma coisa, mas no final das contas mostrou lentidão, no final das contas mostrou muito nervoso na hora de você construir essa jogada e finalizar essa jogada. Quantos chutes o Felipe Coutinho tentou de fora da área sem tanta necessidade? Quantos chutes o Nuno Moreira tentou? O Ryan, quantas jogadas o Ryan desperdiçou? O Verratti hoje não tocou na bola. Ele não tocou na bola. Então foi o Vasco muito aquém, cara. Muito aquém. E antes de analisar o jogo cronologicamente, de forma geral, digo uma coisa aqui, cara. Fico muito preocupado. Muito preocupado. E eu vi até uma galera comentando no meu Twitter. Ah, eles estão conhecendo o Diniz. Não, eu sei que o Diniz faz isso. Eu sei que o Diniz faz isso. Desde a época do Fluminense. Ele colocava o André na zaga e tirava o Felipe Melo. Substituição corriqueira do Diniz.
Às vezes ele até utilizava o André e o Martinelli juntos na zaga, quando o Fluminense conseguia ou precisava construir. Estava perdendo e precisava construir. Só que eu acho que o Diniz, e o mais preocupante dessa história toda, é o Diniz não ter percebido em um mês de treinamento, em quase 2 meses de trabalho, ou melhor, em 2 meses de trabalho, que o Hugo Moura e o Matheus Cocão não são o André e o Martinelli. Que o Hugo Moura não tem metade da condição e a capacidade de construir que o André tinha. E não é só construir. É você arrastar quando necessário, ter recomposição, porque muitas vezes o Fluminense fazia isso, eu acompanhei de perto o Fluminense, principalmente o Fluminense campeão da Libertadores, o Fluminense fazia isso, só que o André, além de uma qualidade imensa, e até por isso ele é um jogador convocável de seleção brasileira, que está lá na Premier League e tudo mais, ele conseguia recompor com velocidade. Ele não só tinha qualidade com a saída e, obviamente, fazia o Fluminense ter sempre mais um na construção, como ele também conseguia recompor com condições e qualidade. O Martinelli é a mesma coisa. Vocês viram o que o Martinelli fez nessa Copa do Mundo. Ele incomoda muito, porque quando você toma 1-0 diante do Botafogo, e nessa primeira substituição que o Diniz foi fazer com o time perdendo, a primeira opção é o Matheus Cocão? Jura? Porque assim, você pode tirar o Hugo e colocar o Jair, porque aí você tem. Tirar o Hugo, não, perdão. Tirar o zagueiro, no caso o Lucas Freitas, e colocar o Jair, porque aí você pensa o seguinte: pelo menos tem alguma linha de raciocínio. Opa, esse cara aqui vai me dar um pouco mais de aproximação, e esse cara aqui vai me dar um pouco mais de qualidade. Para quem sabe o Vasco ficar com a bola e conseguir envolver o Botafogo tecnicamente. E aí não, ele bota o Matheus Carvalho, que não é bom nem mesmo tecnicamente. Ele recua o Hugo, que também é um jogador limitadíssimo na construção, oscila demais, é um jogador que às vezes faz boas partidas, mas na maioria das vezes está fazendo partidas ruins. E o pior, a recomposição do Vasco ficou uma bagunça. O que tinha de construção e até organização no setor defensivo, que pouco sofreu no primeiro tempo, o jogo não foi tão aberto no primeiro tempo, muito pelo contrário, o setor defensivo do Vasco conseguiu ter uma finalização ali que o Léo Jardim pegou e faz parte, mas foi um setor que pouco sofreu, que pelo menos estava organizado, de uma equipe que estava conseguindo sair com a bola, o Hugo vinha, saía como primeiro volante, o Tietchan aparecia para dar movimentação. Quando o Diniz toma essa decisão, acreditando que ele vai conseguir repetir o sucesso que em alguns momentos ele teve, e eu tenho certeza que ele deve ter treinado isso, tenho certeza que ele treinou isso, talvez seja um choque de realidade para ele, e eu espero que ele entenda isso, não morra com a teimosia de que o Hugo não é o André. Ah, Pedrosa, você só tá falando isso agora porque o Vasco perdeu. Cara, me desculpa, mano. Eu falo isso desde o momento que o Diniz assinou com o Vasco da Gama. Ele não pode cair no erro de que uma coisa é você acreditar no potencial desse atleta e fazer com que ele evolua dentro daquele potencial. Outra coisa é você pedir algo daquele atleta que ele não vai te dar, porque ele não é capaz. Aí você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa analisando um pouquinho desse jogo. Vasco da Gama 0, Botafogo 2 no estádio Mané Garrincha. E eu concordo plenamente com tudo o que ele disse nesse pós-jogo. O Vasco, uma equipe que no segundo tempo acabou se embananou toda. Teve ali a transição ofensiva do Botafogo, que era muito rápida, colocou ali Nathan Fernandes também, que é um jogador veloz, né? Então teve várias vezes, várias estocadas do Botafogo, que o Botafogo, se fosse um pouquinho mais preciso, poderia aumentar esse placar. E o Vasco acabou penando nessa situação de contra-ataque. Tem uma partida ali que também foi muito abaixo individualmente, né? Achei um pouquinho abaixo o Coutinho, finalizou, como o Pedrosa falou, várias vezes ali, desnecessário. O Ryan também muito abaixo, aquele Ryan que estava antes da parada do Super Mundial, não vimos nesse jogo. Verratti foi nulo na partida, o Barbosa e o Caio acabaram anulando o Pablo Verratti, tentou até mexer ali com o GB e tudo mais, mas não deu certo. E o Vasco da Gama saiu derrotado na primeira partida pós-Copa do Mundo de Clubes. Quero que você coloque nos comentários o que você achou desse jogo. Né? A gente viu ali o Pedrosa um pouquinho chateado por conta da venda no mando de campo e realmente não tinha necessidade do Vasco
vender o seu mando de campo para Brasília. E acabou que deu no que deu. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, mas tamo junto e é nóis! Fui!